aplicativos e analíticos e serviços, que são serviços que normalmente rodam em nuvem, onde você consegue ter análise. Então, vai ter inteligência artificial ajudando a entender alguns dados, vai ter algoritmos específicos, e aqui é uma camada que a gente chama de analytics, né, e advisors, que é justamente uma camada que ela começa a trazer sugestões de como fazer. Porque, assim, quando a gente fala dessa camada aqui, já é super importante. Você tem um dashboard, você tem a visualização, você tem histórico, só que você precisa juntar tudo isso para entender a relevância, né? Então, cara, é difícil uma pessoa conseguir juntar. E aqui são ferramentas justamente que você consegue identificar padrões, identificar variações e trazer uma solução. Então, a geração do dado, a coleta e a apresentação dos dados, e aqui é justamente como você consegue tratar isso e transformar isso em algum tipo de ação, tá? Não vou falar de tudo isso. Isso aqui só para vocês entenderem o quanto que conexão é importante. Como é que eu sei se minha fábrica está desempenhando bem? Se eu sei que minha linha, uma carga, aquilo está desempenhando bem? Somente medindo, analisando, entendendo e chegando em alguma conclusão, tá? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho das camadas. Eu vou começar com um tema que eu acho que me atrai muito, que é para falar de arco elétrico. Enquanto eu vou falando, eu vou passar aqui para vocês. Alguém já viu um sensor de arco? Eu aposto que alguns de vocês já viram, né? Mas alguém não viu? Acho que fica mais fácil para se manifestar. Isso aqui é um exemplo, tá? Não existe só esse tipo de sensor de arco. Vou passar para vocês verem. Mas esse aqui é um tipo de sensor de arco. Enquanto vocês vão vendo o que é, eu vou comentando um pouquinho para vocês, tá? O que causa o arco? E aí a gente vai falar, aqui a gente vai falar desde do início tá bom, detectei um arco, eu tenho que atuar e tal, até uma prevenção, que é uma coisa que não se fala ainda tanto, é uma tecnologia mais nova e o bom que a Monter tem aqui até para demonstrar para vocês. O que causa o arco? Aqui eu vou trazer uma realidade muito mais da média tensão, tá? Mas tudo que eu vou falar para o arco aqui se aplica para baixa tensão também, tá? Má conexão de cabos e terminais, um comissionamento que não foi bem feito, ou uma subestação, um painel que foi negligenciado. Negligenciado, o que é? Falta de manutenção. Ou não trabalhou dentro das condições corretas, ou não teve uma manutenção no momento adequado. Então, tudo isso pode pode ocasionar. Pô, mas só a má conexão? Sim. A má conexão, ela pode gerar aquecimento, ela pode evoluir para um arco, que inclusive é um tema que se fala pouco, que é arco na mesma fase. Dá para acontecer arco na mesma fase. Concordam comigo? Poxa, mas o arco na mesma fase ele vai ser tão destrutivo quanto um arco fase terra ou um arco entre fases? Não, ele é menos destrutivo. Só que ele pode ser o estopim para evoluir para um arco fase terra e evoluir para um arco fase. Então isso é algumas coisas que a gente vai tratar. Projeto inadequado ou modificações sem aprovação, isso aqui principalmente para baixa tensão. Na média, o pessoal não tem coragem. Na baixa, o pessoal já é mais valente. Já sabe, acha que não morre. Acha que não morre. Mas, então tem muita questão de adaptação de projeto que impacta nisso, o projeto não foi bem dimensionado, não foi bem feito, não foi bem executado, as distâncias não estão ok, pode trazer algum tipo de problema. Erros durante a instalação, operação, manutenção do painel cubículo, tem uma conexão com esse daqui, né? Ferramentas esquecidas no painel, pode parecer meio óbvio, né? Vocês sabem que, não sei se todo mundo sabe, mas toda vez, principalmente com média tensão, você faz um checklist antes e depois para conseguir energizar. Que é justamente para você não esquecer. Eu sei de colegas que na hora do checklist falam, para aí. Não estou achando alguma coisa, não estou achando multímetro, não estou achando uma chave e tal. Para tudo, desmonta quando vai encontrar apoiadinho em cima do barramento. Ali, num primeiro momento, geraria um arco? Possivelmente não, porque estava só apoiada. Mas aquilo aí vai cair em algum momento. Tem vibração, vai cair. E acontecer um arco, desgraça feita. E já tive, infelizmente, também colegas que sofreram acidentes porque tinha alguma coisa errada ali no painel. Graças a Deus, nenhum que teve óbito. E contatos acidentais de humanos ou animais. Quando a gente fala de humanos ou animais, obviamente humano ali
Até teve um caso recente, não lembro se foi esse ano ou se foi no ano passado, que a gente ficou sabendo, esse mundo, apesar de muito amplo, também é muito... Todo mundo fica sabendo de tudo o tempo inteiro. O rapaz estava fazendo um comissionamento num... Aqui nem foi a questão de arco, né? Mas falar de contato humano. O rapaz estava fazendo um comissionamento numa cabine de entrada. E aquelas que você usa o próprio TP para alimentar o comando. Ele estava testando o comando. E aí o que ele fez? Ele alimentou o comando sem desconectar o TP. O que aconteceu? O TP é um transformador, não importa para que lado ele vai transformar. Então, se é de 13.8 para 220, se você colocar 220, ele vai ter 13.8 do outro lado. O rapaz, infelizmente, um cara que não conhecia de elétrica e estava ali prestando um serviço. Ele não tinha... O cara acho que fazia fisioterapia. E, é sério. Foi, escutou um barulho esquisito, abriu a parte de trás, não se ligou que estava energizado, tomou um choque. O que matou ele não foi o choque, mas ele sofreu uma parada cardíaca, não conseguiram reanimar. Não tinha gente capacitada também para fazer os primeiros socorros. O cara morreu porque escutou um barulho e foi colocar a mão, não sabia. Não tinha um conhecimento de elétrica para trabalhar. Por isso que a gente fala que é tão importante que as pessoas façam o NR10, o NR10 CEP, e que tenham sempre muito cuidado, porque todo mundo quer voltar para casa, né? Então isso é bem importante. E com animais a gente tem principalmente serpentes, tá? A gente fala muito de roedores, mas também tem sido muito comum serpentes. Painel é quentinho, gente, passa corrente. Tem ali o tal do efeito Joule, que esquenta. No frio, olha o frio que estava hoje de manhã. Você acha que não vai encontrar um painel quentinho, vai se encostar ali? A serpente, principalmente, que consegue entrar até por espaços bem pequenos. Muito caso de serpente e roedores que acontecem. E não é só na baixa tensão. Não é só na média tensão, na baixa tensão isso aqui também acontece. O que... Meu negócio tá toda hora saindo. Ah, subiu um pop-out aqui. Ah, minha bateria tá baixa. Deixa eu só pegar aqui o carregador. Senão não vou conseguir seguir ali com vocês. Ainda bem que avisou, né? Só um instantinho. Enquanto a gente não tá demonstrando, eu vou tirar aqui da tomada. Putz, esse aqui não vai encaixar. Alguém tem um adaptador? Deixa eu ver se esse aqui... Vou desligar o botão aqui, mas... Beleza. Agora sim. Beleza. Quando a gente fala a gente já entendeu por que o arco acontece, tá? E aqueles são os principais motivos. Dificilmente vai ter algum outro. Quando a gente fala, inclusive, de manutenção, isso pode envolver até umidade dentro do painel, tá? Umidade, degradação dos materiais, tudo isso é bastante importante. Aqui tem uma curva de como que evolui a energia dentro, na ocasião de um arco. E duas imagens. Um painel, aqui é um painel de média, tá? 50K por 500 milissegundos. A gente sabe que na elétrica, quando a gente está falando de seletividade, 500 milissegundos é uma eternidade. É bastante tempo. Mas isso aqui que aconteceu. Para a gente conseguir comparar, o painel ele era assim. Não é que ele não tinha barra, é que as barras derreteram. Tá? Quando a gente vai olhar aqui, na curva, aqui perto dos 150 milissegundos, normalmente, tá? Porque pode depender da característica, mas no geral, perto dos 150 milissegundos, começa a acontecer a queima dos cabos. Ou seja, a isolação dos cabos ela começa a queimar mesmo, a pegar fogo. Em 200 milissegundos, a gente atinge o ponto de fusão do cobre. O ponto de fusão do cobre. Olha a diferença de tempo que tem aqui para queimar o cabo e o ponto de fusão do cobre. Quando a gente chega aqui mais ou menos nos 300 milissegundos, 280, a gente atinge o ponto de fusão de chapa metálica. É esse o nível do estrago se a gente não tomar alguma ação. Quem já está trabalhando com a seletividade sabe que, beleza, mas eu não posso só desligar tudo. Eu preciso manter as coisas funcionando e a seletividade é justamente você conseguir desligar o ponto mais próximo da falta. Né? E o que a gente faz? Quando a gente usa proteção de arco, a gente tira a questão da coordenação.
Por quê? Porque eu tenho a confirmação de uma falta num determinado ponto. O sensor que vocês viram é um sensor pontual. Naquele ponto, ele identifica que ocorreu a luz, e aí você consegue desligar de forma assertiva. A seletividade, né, a coordenação, ela acontece porque eu não sei aonde que está acontecendo a outra falta. Eu preciso esperar para saber se eu sou responsável por essa eliminação. E aí, nessa cadeia, a gente vai ali esperando. E aí, o mais comum é a coordenação cronológica mesmo, que a gente espera uma curva da outra. Tem outros tipos também, mas é a cronológica. Aqui, a gente vai e passa. Eu não preciso esperar, eu tenho a confirmação do que ali aconteceu. Um tipo de falta, e essa falta ela precisa ser eliminada. Por isso que a proteção de arco ela acaba sendo eficiente. Ah, eu vou brigar, é uma interpretação minha, tá? Para trazer para vocês. Eu vou brigar por 1, 2 milissegundos. Por que nem sempre é tão relevante? A detecção é importante que aconteça de uma maneira rápida, tá? Mas 2, 3, 5 milissegundos de diferença de um sistema para o outro não é tão relevante. Porque a gente fala num desligamento interessante que ele aconteça antes dos 100 milissegundos. Estou trazendo já meio que termo prático, tá, gente? Isso aí, obviamente, os números vão conseguir dizer cada sistema o que precisa para a quantidade de energia incidente. Mas a gente fala ali, se operar, o ideal é que seja ali uns 70 milissegundos, seria o ideal, tá? Mas por que a gente está falando de 70 se eu tenho equipamento que detecta em 2, que detecta em 5, tem equipamento que fala que detecta sub-milissegundo, abaixo de milissegundo. Por que a gente fala de 70? Porque eu posso detectar, eu posso atuar, mas eu tenho que esperar algum elemento para interromper isso, que é o disjuntor. A gente usa o disjuntor justamente para isso. Então o disjuntor ele tem a função de interromper. Então eu detectei, mas só o tempo da movimentação do disjuntor para ele conseguir realmente abrir tudo isso toma ali 50, 60 milissegundos, dependendo de como tiver a condição do disjuntor e da curva que você tem, da tolerância dele, até 70 milissegundos, principalmente na média tensão, tá? Na baixa tensão, os disjuntores costumam ser mais rápidos, ou não sei se é mais eficientes, né, mas eles costumam ser mais rápidos. Então você tem que eliminar isso aqui de uma forma rápida. Se a gente está falando que o disjuntor tem 70, você atuar em 75, mas o tempo de detecção do relé, né, 75, 77, não é tanta coisa. O importante é você não deixar passar aqui, porque se entrar na cronológica, é o arco ali pegando e vai embora. E aí a gente começa a falar, qual que é a importância, né? A gente viu o que causa, a gente está falando aqui como que acontece, mas por que é importante? Isso aqui não volta em operação em um dia. Não volta, gente. Não tem como, é impossível. Não volta, muitas vezes não volta em uma semana. Por quê? Porque eu preciso ter uma barra específica. Às vezes eu preciso trocar parte da chaparia. Eu preciso trocar cabo, eu preciso trocar mufla. Vou perguntar de novo. Quanto custa a hora parada? Eu falei lá no começo, quando a gente estava começando a se conhecer aqui. Quanto custa a hora parada? Às vezes, fala assim, não, mas meu painel é pequeno. Eu tenho 2, 3 cargas. É mais importante ainda que você tenha uma proteção de arco, porque se o seu painel pequeno falhar, acabou. Você não tem para onde correr, você não tem alternativa. Lá no Einstein tem barra dupla, né? Você pode parar uma barra inteira, você pode trocar a carga só de um ou outro, só que isso é custoso. Então a gente fala que uma operação de arco, já paga muitas vezes o investimento do painel. Não estou falando do investimento de adicionar a proteção de arco. Isso aqui eu estou falando numa média tensão. Na baixa tensão, possivelmente você tem até peças de reposição um pouco mais rápida. Mas é possivelmente. Toda vez que acontece uma operação de arco, por norma, você tem que ir lá, investigar, entender o que aconteceu, e aí você pode voltar. Quando é nesse tipo de caso, tá vendo? 57 milissegundos. A gente tá falando. Chamuscou. Só para vocês entenderem como que esses testes de arco são feitos, tá? Tem as barras aqui, o pessoal faz um teste de arco trifásico. Eles pegam um fiozinho de cobre, um bem fininho mesmo, tá? E eles abraçam as 3 fases aqui, passam um para o outro e para o outro. Porque na hora que for tentar conduzir, claramente ele vai queimar, né? E ali isso aí vai tomar um ar, como se fosse um elinho, né? E passa aqui.